E agora nós vamos para outro momento especial, que é o Talk Aliança. E, para isso, eu convido ao palco Gilberto Costa, nosso diretor executivo. Giba, vamos falar sobre o papel dos aliados e das alianças construídas e que já têm dado frutos? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer. Eu hoje passei a vergonha de ficar chorando o tempo todo, então estou muito emocionado. Foi um dia maravilhoso. E eu queria agora aproveitar esse momento para pedir licença a todos e a todas as mulheres negras que aqui estão hoje, por esse dia tão importante, para falar da importância dos nossos aliados e da importância das alianças estratégicas. Então, eu queria começar esse momento agradecendo aqueles parceiros que estão com a gente há muito tempo, que vêm, ao longo dos anos, apostando nesse projeto, que é um projeto de equidade racial nas organizações e, principalmente, de gerar inteligência e de gerar informação para a nossa sociedade como uso do combate ao racismo. Então, eu queria agradecer ao SESI, Ambev, RD Saúde, Natura, iFood, L'Oréal. Muito obrigado a todas as empresas que participaram, enfim, desse evento e que ajudaram ele a acontecer. Também queria deixar nosso muito obrigado para os parceiros que já acreditaram no projeto do ano que vem, AEGEA e Caixa. Bem-vindos ao nosso time e muito obrigado pelo seu apoio para 2025. 2025, aliás, spoilerzinho básico aqui, 2025 vai ser um ano muito especial, porque vai ser um ano que este fórum vai acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Nordeste. E agora, gente, isso aqui, na verdade, não é um talk, é um bate-papo entre amigos, tá? Porque as pessoas que estão aqui, que eu vou chamar, são amigos e amigas queridos que já estão com a gente desde quando o pacto iniciou, que vem apoiando a gente desde o início. Então, eu queria chamar ao palco minha querida amiga Ana Buchaim. Chegou de férias hoje, está assim, a toda, mas veio aqui nos prestigiar. Meu querido amigo Marcelo Billy. Minha amiga querida Fernanda, da Febraban. Alexandre Fug, do SESI, parceiraço. Bom, vamos lá? Ó, vamos combinar o jogo aqui, porque a turma deve estar cansada. Então, eu vou fazer as perguntas, cada um tem 5 minutos. Na verdade, a ideia aqui é compartilhar com todos vocês exemplos de projetos feitos em parceria com os nossos aliados que aqui estão e que já mostram resultado. Ou seja, como é que a gente transforma parceria em resultado. Então, eu queria começar com a minha amiga Ana Buchaim, vice-presidente de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social Privado da B3 e também mentora do Pacto Transforma. Aliás, foi elogiada aqui hoje pela sua mentorada. Aninha, conta um pouco para a gente sobre a experiência do Pacto Transforma. Giba, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, fiz questão de vir. Pessoal, obrigada pela presença, é ótimo. E, queridos painelistas, obrigada por estar com vocês. Contar um pouco da história do Pacto Transforma. A Antônia falou de mim, mas eu falo dela porque ela é incrível. O que eu estou aprendendo com ela é fora do comum. Contar para vocês como surgiu essa ideia de fazer o Pacto Transforma. O Giba, a Nalva e eu, junto com a Manu e com o meu time, estávamos conversando de formas de acelerar ainda mais o crescimento da mulher negra. E por que isso é importante? Porque esse é um trabalho que tem que ser feito a muitas mãos. Há muitos anos atrás, a Lu me entrevistou e eu ficava contando para ela tudo que eu fazia, que eu estava tentando e ainda com resultados muito pequenos. Mas uma das frases que eu falei para ela, e eu repito todos os dias, é que esse é um trabalho de todos nós. Mas, principalmente, as mulheres brancas, os homens brancos têm uma responsabilidade muito maior em fazer isso, porque a gente precisa desonerar a população negra, a população indígena e as mulheres negras, principalmente. A gente precisa desonerar, porque a carga de vocês é muito maior, então é nossa responsabilidade desonerar. E nessa conversa de falar do Pacto Transforma e falar da mentoria, a ideia foi acelerar a carreira das mulheres, em medida que elas tivessem mais contatos com outros pontos de experiência, com outras ideias,
com tudo que elas poderiam pegar e absorver, e que isso ampliasse o repertório e a evolução, porque é esse lugar que tem que ser feito. A gente precisa acelerar, porque se a gente ficar sempre na mesma velocidade, no mesmo ritmo, nas mesmas coisas, esse vai ser um abismo que a gente nunca vai fechar, Giba. E eu acho que a gente consegue convergir muito nisso. E a experiência, por enquanto, tem sido incrível. Primeiro, porque quando eu fui conversar com a Tônia, eu falei, bom, eu acho que quem vai me mentorar é você, não o contrário. Porque vocês viram a potência dessa mulher. Vocês viram quão incrível, quão visionária ela é. A Nava falava agora, usou essa palavra para ela, que ela é visionária. Falei, bom, vou aprender muito com ela. E tem sido muito enriquecedor para mim. Primeiro, porque ela me traz uma visão muito diferente de mundo, uma perspectiva diferente, ideias que são, muitas vezes, contraditórias às minhas próprias, e isso faz com que nós duas cresçamos nesse processo. E isso é ímpar, porque a gente acha que é só a mentorada que cresce, e não é, gente. Todo mundo cresce. Então, se a ideia partiu de uma ideia de aceleração da carreira do outro, isso também tem a ver com a aceleração da minha própria carreira e o aumento e o fortalecimento de uma rede. Gente, que se a gente estiver junto, de verdade, ninguém para a gente. Ninguém para a gente. A gente vai muito mais longe, a gente consegue coisas muito melhores. E o debate funciona muito bem. É óbvio que o programa, aqui a gente tem várias empresas juntos com a gente, cada um está colocando um pouco do que pode. Então, a gente, como B3, ofereceu um curso de educação financeira para as mulheres que estão conosco, assim como outras organizações ofereceram outras coisas. Vocês imaginam, ao final desse processo, quão incrível vai ser isso para as mulheres que passaram, de novo, não só para as mentorandas, quanto para as mentoradas também. Então, eu estou muito satisfeita. Eu acho que esse é o tipo de programa que ele precisa ser escalado, né? A Lu falou de escalar e ganhar força nas coisas. Eu super concordo com ela. E acho que tem uma coisa que tem me levado e sempre puxado muito a B3 em fazer, é a gente reconhecer a responsabilidade que a gente tem, o papel que a gente tem dentro da sociedade. E, uma vez que a gente acorda para a responsabilidade, a gente não... Eu uso muito mais a expressão sóbrio, né? Como parece que a gente... Quando a gente fica sóbrio e entende a responsabilidade que a gente tem, você não consegue voltar atrás. Então, é um caminho sem volta. Não quer dizer que é um caminho fácil, né, Giba? Eu acho que todos nós aqui nessa mesa conseguimos reconhecer isso. A Lu falou da história do discurso de ódio. Uma das decisões que a B3 teve alguns anos atrás foi propor que nos conselhos de administração e nas diretorias estatutárias tivesse a presença de mulheres, de pessoas negras e pessoas indígenas. As companhias, então, que estão listadas na Bolsa, ou seja, que têm as suas ações negociadas na Bolsa, elas precisariam declarar se elas têm essas pessoas sentadas no conselho ou nas diretorias, ou elas se explicam por que elas não têm. Gente, essa audiência pública que a gente fez foi a audiência pública que teve a maior repercussão, a maior de todas que a gente já tinha feito na história da Bolsa. Todas, todas. E 95% das manifestações eram de ódio. Eram de ódio. E eram tão horrorosas que a gente não conseguia nem nomear. E a gente pediu uma exceção para a CVM, para a gente não publicar e só mandar para eles, com o CPF, obviamente, de quem tinha feito. Agora, isto é um posicionamento, isto é uma decisão e isso é um caminho sem volta. Não é fácil, a gente tem que entender o nosso papel como liderança e a gente tem que ir, apesar dos rebotes que a gente vai ter e de quanto a gente vai apanhar, porque essa luta é uma luta de todos nós. Foi. Obrigado, Aninha. Obrigado. E, olha, pessoal, o Pacto Transforma está finalizando a formação da primeira turma de 31 mulheres. A sua mentorada teve aumento, tá? Não sei se ela te contou, velho. Eu quero saber se ela conseguiu a vaga. Então, depois, eu não sei, ela não deu spoiler aqui não, mas o aumento rolou. Ah, meu Deus, que bom. E esse é um programa escalável. É isso que a gente quer. É um programa sem bandeiras, é um programa de formação de mulheres negras para cargo de liderança. Não é um programa de mentoria. Mentoria faz parte do programa. Então, a Nalva vai conversar com as empresas, podem nos procurar a Nalva, conversar comigo, conversar com o Gibson. A ideia é que, em 5 anos, a gente consiga formar 150 mulheres negras para cargo de liderança. E é isso, é sobre ter número, meta, resultado. Vamos falar agora, assim, eu estou muito feliz, porque esse ano está sendo um ano muito positivo. A Febraban é uma parceira de longa data. A Fê e eu já nos conhecemos há vários anos, eu vou falar, né, bastante, mas vários anos. E a gente, recentemente, teve participação lá na Febraban Tech e a gente lançou o Guia de Comunicação Inclusiva, Palavras que Transformam, uma parceria com a Febraban. Fê, conta para a gente aí.
Giba, primeiro, muito obrigada pelo convite, gratidão a você, Nalva, ao Pacto, pela narrativa e pela história que vocês têm impactado e construído. A cada um que está aqui, saibam que vocês fortalecem o que a Ana acabou de falar. Eu acho que é desafiador, mas é necessário, é importante que a gente se movimente e crie, de fato, espaços do que eu mais escutei aqui nos painéis, que realmente promovam pertencimento, que promovam autenticidade e representatividade. Eu acho que, mais do que repetir a história que a gente tem escrito, é como é que a gente permite construir novas histórias. E essa é uma das narrativas do nosso guia. Eu acho que, quando a gente se propôs, há um ano atrás, a criar um guia sobre antirracismo e a discutir como é que isso tem impactado o ambiente, não só financeiro, não só das empresas, mas o dia a dia de cada um, a gente, junto com Nalva, junto com o Pacto das Pretas, junto com coletivos que fazem parte do Somamos, que é uma rede que a Febraban constrói já há alguns anos, sentou junto na mesa e começou a rascunhar o que é o projeto que vocês podem compartilhar, baixar e, enfim, se provocar. A ideia aqui é que, como a Luciana bem falou, que discursos a gente tem construído e como é que a gente refaz esses discursos, como é que a gente ressignifica o que a gente quer construir. Por quê? Porque eu acredito que espaços como esse, de conversas que impactam, que, na medida que a gente coloca na mesa e fala sobre temas que, via de regra, não aparecem e não estão nas discussões, a gente começa a reverberar diferentes movimentos. muito bom assim, show. E eu estou muito impactado por tudo que a gente construiu junto e por todo o trabalho que a Febraban vem fazendo ao longo dos anos. Muito. Daqui só gratidão, Giba. Eu acho que Giba é alguém que nos desafia a multiplicar. A gente tem um projeto que chama Somamos, que começou lá atrás, menor, focado em capacitar, ampliou para mentorar, e eu acho que hoje a gente tem multiplicado, de fato, os projetos, Giba. Chegamos no judiciário, estamos com um projeto focado em como é que a gente transforma o judiciário, de fato, a ter uma cara de pessoas e mulheres mais pretas. Esse é um desafio que a gente estabeleceu esse ano e que vai reverberar nas parcerias que a gente tem feito. Como é que a gente constrói mais Somamos em outros lugares do Brasil? A gente começou ali na Faria Lima e outro desafio seu era como é que a gente chega em mais estados. Hoje a gente está em 12 estados e a gente tem lideranças negras em Salvador impactando o sistema financeiro, no Rio de Janeiro, no Norte, enfim. Eu acho que um pouco do que eu vi do evento aqui também e do que vocês estão se propondo para 2025 é como é que o Brasil está cada vez mais movimentado e sendo representado. Eu acho que é uma dívida histórica que a gente tem que assumir, tem que estar junto para construir novas histórias. Temos feito isso, Giba, junto com vocês e junto com o Billy, que estava com a gente há um mês atrás, junto com a Ana, que está aqui também. Eu acho que essas parcerias e essas alianças fortalecem, de fato, o impacto que a gente quer criar. Ter o pacto no Febrabantec, por exemplo, foi algo diferenciado para a gente. Ter um palco praticamente de pessoas muito relevantes, negras e negros, falando sobre racismo, sobre inteligência artificial e sobre o que a gente acabou de falar agora. Como é que, cada vez mais, eu escalo, muitas vezes, o que eu não deveria escalar? Como é que eu olho para isso e reconstruo? Como é que eu trago responsabilização para as empresas de tecnologia também? Então, o que a gente mais pode promover do lado de cá é, se esse é o maior evento que mais mobiliza empresas, como é que eu trago essa discussão para a pauta e tenho aliados como vocês para a gente fazer essa mobilização. Muito bom mesmo. Obrigado. Agora, falando sobre escalar, e uma parte muito importante de tudo isso é promover educação, promover acesso a conhecimento. E esse cara é um parceiro de longa data, a gente se fala muito, e a Ambima tem sido, assim, para mim, uma referência no que tange a disponibilizar para as pessoas acesso a conteúdo, acesso à informação. E a gente, recentemente, numa parceria, lançou aí o curso de SD racial, e eu queria que você falasse sobre ele, Billy. Obrigado, Giba. Boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui. Legal que me colocam no meio de duas mulheres maravilhosas, eu tenho que falar depois delas, né, que elas arrasaram. Mas vamos tentar. É muito legal estar aqui, né, porque tem uma história boa para contar, assim, de como essa história começou lá na Ambima, né? Bom, a Ambima é uma associação do mercado financeiro, né? Eu cuido de 3 áreas lá: sustentabilidade, educação e inovação. E tem até uma história muito boa para contar aqui de por que eu cuido dessas 3 coisas, né? E tem 2 pessoas que são meio responsáveis aqui, de eu ter chegado aqui. No meio da pandemia, o Giba uma vez ligou lá na Ambima e, poxa, vocês não fazem nada de diversidade, o que está acontecendo? A Ambima precisa fazer alguma coisa, né? Vocês se influenciam o mercado todo, tal.
Aí meu chefe olhou lá, a gente tem um comitê executivo da Ambima, a gente até é bom de gênero, né? Tem metade homens, metade mulheres na direção da Ambima. Aí, olha lá, tem o Billy é gay, o Billy vai cuidar de diversidade. Né? Foi mais ou menos essa a decisão. Né? Vamos lá. E aí a gente começou esse projeto. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Ana, na época. Ana, me ajuda, o que eu faço? Né? Como é que a gente faz isso aqui? E o desafio da Ambima é mais difícil quando a gente está falando de diversidade, porque a gente não está falando para fazer diversidade na empresa Ambima, que tem 500 funcionários. Né? A gente está falando como é que a gente faz diversidade no mercado financeiro. Né? Todos esses bancos, assets, que são associados da Ambima. Né? E a gente criou, na época, uma rede, que a gente chamou de Rede de Diversidade e Inclusão, né, por inspiração desse empurrão que o Giba deu. E, desde então, a gente fez parceria com a Febraban para fazer o Somamos, né, muitas coisas juntos com a B3. E eu acho que isso mostra o quanto essa coisa, né, da gente ser aliados e andar junto funciona. Né? Quando a gente começou essa rede, a gente fez uma pesquisa para perguntar para as instituições financeiras o que falta, né, o que vocês precisam para a gente estimular mais diversidade e inclusão. E uma das respostas era, olha, a gente não sabe, a gente não tem benchmark, a gente não tem guia, a gente não tem nada, a gente precisa do básico, né, para começar a fazer. Então, a gente começou, né, com trocar experiências e cases, e aí veio uma proposta do Pacto da gente fazer o que a gente chama agora de microcertificação. Né? A Ambima é uma das coisas que a gente é uma certificadora, então, muitas pessoas para trabalhar no mercado precisam de uma certificação da Ambima, que é um exame que a pessoa tem que fazer. E hoje a gente vai fazer isso no futuro por meio de um aplicativo que chama Ambima Edu, que hoje só para quem está aqui é de graça, podem baixar, mentira, é de graça para todo mundo, mas quem quiser baixar eu recomendo. Né? A gente tem cursos que a gente faz lá, e aí os profissionais do mercado fazem os exames, têm aquela certificação, se habilitam para trabalhar em uma posição, dependendo da certificação que eles têm. E nesse aplicativo tem um perfil desse profissional ali na frente, e as instituições podem buscar depois esses profissionais lá, dizendo, eu gostaria de um profissional negro que tem essa certificação, que fez aquela certificação. Né? Então, é uma ferramenta muito poderosa, que a gente vai ter a partir do ano que vem. Ele já está lá, por enquanto ele tem os cursos e tudo, e o ano que vem a gente vai conseguir fazer esse match para as instituições. E aí surgiu essa ideia, vamos fazer então uma microcertificação, né, uma certificação do ISG racial. Né? Os profissionais precisam saber isso, as empresas nos pediram isso, né, e a gente tem essa demanda de, tá bom, como é que eu trato da pauta racial dentro desse escopo dos investimentos, né, e das empresas nos pedirem, né, como é que eu faço isso. E aí a nossa microcertificação explica todo o protocolo do Pacto, né, de ESG racial e como as empresas podem usar. Então, a gente já está lá, se vocês baixarem o aplicativo, vocês conseguem ver, é tudo gratuito, né, pode fazer o perfil e começar a estudar. A equipe da Ambima que fez está por aqui. Obrigado, pessoal. Vocês estão aqui. Ó. Parabéns e obrigado. Então, a nossa ideia é a primeira microcertificação com esse tema, não vai ser a última, né? A gente vai precisar, à medida que a gente entenda a resposta das empresas, das instituições, ir aprimorando e entendendo onde estão os gaps e as lacunas, mas é um passo importante, né, da gente estar. Então, convido vocês a testarem. É uma ferramenta poderosa porque a gente faz mais ou menos 15 mil exames por mês. Isso significa que todo mês tem 15 mil pessoas buscando essas certificações, estudando para tirar os exames. Né? Então, se a gente conseguir que mais pessoas negras se sintam seguras para fazer as provas, consigam estudar no aplicativo, né? E tenham acesso a essas certificações, é um passo bem importante para a gente conseguir trazer mais pessoas negras para o mercado financeiro. Né? E a gente vai conseguir. Né? Show, show. Obrigado, Billy. E antes de eu ir para o SESI, só queria falar para vocês, para quem trabalha no terceiro setor, quem está aqui que é do DIF? Levanta a mão. Tem alguém do DIF aí? Não? A Thaís, né? Mas a Thaís está como apresentadora hoje. O DIF lançou em parceria com o B3, Ambima e outros players, inclusive IBMEC, um curso de formação em finanças, em gestão financeira para organizações do terceiro setor. Que é isso, gente, é gerar conhecimento. E a minha bênção, eu me considero um cara abençoado, é conectar as pessoas. Quando o DIF me trouxe a ideia, eu falei, já falaram com a Ambima? É assim que começa. Eu começo o meu e-mail assim, juntando pessoas maravilhosas. E o e-mail vai.
É sempre assim, não é? Eu queria juntar pessoas maravilhosas. Gente, é sobre isso. É sobre parceria. É sobre fazer junto. E, Giba, antes do SESI, um minutinho. E sobre exames, e sobre você juntar pessoas maravilhosas, acho que vale dizer que a gente teve na Ambima uma aprovação acima da curva quando a gente teve na turma de Salvador, né? É isso aí. 85% das pessoas passaram logo no primeiro exame. Eu lembro que a gente discutiu com o Billy, com o time, como é que a gente conseguiu um time potente ali. E esse ano, agora, hoje, estamos lançando uma nova turma, em parceria com o JP Morgan. Vale dizer que isso retoma a nossa origem, como é que a gente começou o Somamos em 2017. Então, hoje, nas redes da FEBRABAN, quem tiver interesse em compartilhar, em se inscrever, a gente está abrindo vagas para um novo projeto para 100 pessoas se formarem, tanto nas certificações da Ambima, CPA 10, 20, quanto da FEBRABAN, FBB 500, para as pessoas que querem construir uma trajetória dentro do mercado financeiro. Então, convidados e convidadas a se inscrever e conhecer. Show, show. Flug, agora com você, meu amigo. Conta para a gente aí sobre o SESI. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-los aqui no SESI, aqui na Avenida Paulista, que agora vai ser a casa do Pacto, né? Já é o segundo ano, a gente espera fazer no terceiro ano, e é um prazer recebê-los aqui, viu, Gibi? Obrigado por ter aceito esse convite de fazer esse evento aqui. Para a gente, a adesão ao Pacto foi transformadora. Nós fizemos pela primeira vez um censo, um letramento, vagas afirmativas, coisas que até então eram impensáveis aqui nessa casa. E isso não só mudou a dinâmica de trabalho dos nossos funcionários, e aqui no SESI nós temos mais ou menos 12 mil funcionários, no Senai mais 8 mil funcionários, mais a Federação das Indústrias que estão aqui, mudou a nossa relação com o jovem que estuda nas nossas escolas. Hoje nós temos 100 mil alunos aqui no estado de São Paulo, na educação básica, que começam com a gente com 6 aninhos e vão até o ensino médio. 35% deles são baixa renda, então são crianças mais carentes. A gente mudou o nosso currículo para ser um currículo antirracista, para trabalhar esse fluxo, né? Hoje o Pacto trabalha estoque, mas a gente precisa melhorar esse fluxo. A criança, desde os 6 anos, tem que aprender o correto. As nossas bibliotecas ampliando com autores negros na biblioteca, porque não tinha, eram poucos, né? E a gente tem atores maravilhosos negros. E, muitas vezes, os jovens não sabem. Machado de Assis, por exemplo, não tem ideia. E isso mudou, inclusive, as nossas bibliotecas. Então, transformou a educação, transformou a biblioteca, transformou a cultura com projetos plurais, projetos de diversidades vocacionados ao público. E isso, para a gente, foi um ganho maravilhoso. Então, você pode ter certeza que a assinatura com o Pacto, com as métricas, com as avaliações, com a certificação, mudou a estrutura dessas casas. E eu fico muito contente, tanto com a sua presença e o Gibson, que nos ajudou muito nesse processo, o Risolia, que foi nosso diretor, também foi um dos defensores disso, e a nossa faculdade SESI também tem um núcleo específico que trata da questão do racismo. O SESI tem uma faculdade na Vila Leopoldina, que ela é gratuita, e as pessoas de baixa renda recebem um salário mínimo para estudar, e, concluindo o curso, é um contratado como professor do SESI. Então, isso também é um movimento muito bacana, na verdade, que vai transformar a sociedade e a educação. Infelizmente, a sociedade está muito agressiva, infelizmente, elas estão nos extremos, e a gente precisa trabalhar isso desde a base, e é isso que o SESI está fazendo. Então, muito obrigado por essa parceria. É um prazer estar aqui, é um prazer tê-los aqui. A gente espera que essa parceria dure para sempre, de uma instituição que a gente tem 80 anos. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, esse talk tinha exatamente esse objetivo, falar da importância das parcerias. A gente não consegue fazer nada sozinho. Eu, ontem à noite, tive a oportunidade de falar com várias empresas que falar sobre o racismo e sobre o combate ao racismo, falar sobre a inclusão racial, significa falar sem bandeiras. Não é sobre a minha bolacha, sua bolacha, meu projeto, seu projeto, é sobre o nosso projeto. Obrigado mesmo. Ai, Jesus.